Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevistas com convidados super especiais. O nosso convidado de hoje é o professor doutor Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro é formando do Grupo Capoeira Brasil e gosta de tocar atabaque, mergulhar e descobrir o que tem no fundo do mar, comer tempê com gengibre e fazer kombucha de gengibre. Ele é pai do Ernesto e do Sérgio, companheiro da Luísa e também professor titular de neurociências e um dos fundadores do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência em neuroetologia, neurobiologia molecular e neurofisiologia de sistemas, com interesse nos seguintes temas: memória, sono e sonhos, plasticidade neuronal, comunicação vocal, competência simbólica em animais não humanos, psiquiatria computacional, neuroeducação, cannabis medicinal, psicodélicos e política de drogas. É autor de mais de 100 artigos científicos e de 5 livros, entre eles O Oráculo da Noite e Sonho Manifesto, pela Companhia das Letras. Professor Siddhartha, seja muito bem-vindo no nosso programa. Professor Siddhartha, nós temos uma pergunta que dá o título ao nosso programa. Então, Siddhartha, o que te move? O que me move é o sonho. Sonho de construir um futuro de bem-estar para todas as pessoas do planeta, mas também para as outras espécies, animais, vegetais. A gente precisa entrar em harmonia com o planeta antes que ele se livre de nós. Sim, perfeito. E quem é o Siddhartha Ribeiro? Eu sou filho da Vera, do Sérgio, pai do Ernesto, do Sérgio, companheiro da Luísa, e eu sou biólogo, estudo o cérebro, estudo o sono, sonho, memória, estudo a maconha medicinal, estudo os psicodélicos medicinais, estudo política de drogas, porque, na verdade, uma grande parte dos nossos problemas vem da violência que decorre de criminalizar certas drogas e não outras, de fazer essa seleção anticientífica, dizer que uma é do bem e outra é do mal. Na verdade, não existe droga do bem nem do mal. Existem substâncias que podem ser úteis ou perigosas e a gente tem que conhecer todas. Além de tudo isso, eu sou muito grato, porque sou da escola da capoeira, sou um discípulo do mestre Caxias, do Grupo Capoeira Brasil, e tento harmonizar todos esses aspectos. Professor, sobre essa questão dos psicodélicos, da maconha medicinal, a gente sabe, já é comprovado cientificamente os benefícios para a saúde, né? A ciência já explica isso. Mas se fosse liberado, o senhor acredita que diminuiria a violência? Porque daí acabaria a questão do tráfico, né? São dois aspectos, né? Um aspecto é que a maconha, de fato, é um remédio incrível
não é assim por acaso, foi domesticada há 12 mil anos atrás, no início da agricultura, a maconha já era cultivada, por suas propriedades medicinais e também de produção de fibra para fazer papel, para fazer roupa, para fazer cabos, cordas, etc. E ela foi muito útil por toda a história e a pré-história da humanidade, até que no início dos anos do século XX resolveram criminalizá-la. E essa criminalização ela foi uma criminalização para começar com fins comerciais, porque havia interesse do algodão e do nylon de jogar o cânhamo para fora. O cânhamo é a maconha que produz fibra. E com isso se criminalizou também o uso medicinal terapêutico. Então, a gente precisa acabar com isso porque, de fato, a maconha já está legalizada, mas apenas para os materialmente mais ricos. Por quê? Há 7 anos já existe no Brasil, na farmácia, um medicamento chamado Mevatil, procure na internet, né, que é o congênere nacional de um medicamento que está no planeta inteiro, que chama Sativex, que contém THC e CBD, 2 moléculas extraídas da planta da maconha. Inclusive tem mais THC do que CBD. E isso está na farmácia por R$3.000. Quem quiser pode ir lá comprar, tendo receita médica, pode comprar há 7 anos. Então, os mais ricos têm acesso aos melhores benefícios medicinais da maconha e os mais pobres estão tomando tiro por causa dela. Isso precisa acabar. Perfeito, concordo. Professor, o senhor estava falando da capoeira. Então, o senhor é um capoeirista, toca tabaque, mergulha. Nós somos um com o todo, ou seja, fazemos parte da natureza. Assim, se reconectar com a natureza é uma forma de encontrar o bem-estar? Com certeza, estar na natureza faz bem para a saúde, estudos mostram isso. Fazer jardinagem é bom para a saúde, cuidar da sua horta é bom para a saúde, por questões que são fisiológicas, de exercícios cardiovasculares, mas também da sociabilidade, da introspecção. Eu tenho a sorte de ter uma companheira que é de Caxias do Sul, Luísa, e a minha sogra, a mãe dela, Marta, e também a mãe dela, a Tere, são pessoas que praticam essa arte de cultivar as plantas, de cozinhar bem as plantas, degustar essas plantas, fazer disso tudo uma oportunidade de terapia em família. Quando está todo mundo junto, cozinhando junto, não olhando o celular, não olhando rede social, mas olhando nos olhos uns dos outros, umas das outras, cuidando da horta de manhã, tudo isso, regando o jardim, tudo isso produz muito mais bem-estar do que essa vida louca em que nós estamos cada vez mais nos metendo, né? Porque quem tem menos de 30 anos talvez não lembre, mas não sabe, mas quem tem mais de 30 anos sabe como é que o mundo era antes, e a gente percebe que o tempo está se acelerando e as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas. A sensação de hiperconectividade que os celulares e a internet trouxeram, ela é ilusória. A conexão real é quando a pessoa está do seu lado e pode te ajudar de fato na sua vida, nem que seja te escutando. E estar na natureza é uma maneira de se escutar. Quando você está na natureza sozinho, e se conecta com a natureza, nós somos natureza. Nós somos, antes de sermos seres humanos, somos mamíferos, somos animais, e somos feitos da matéria desse universo. Então, quando a gente consegue essa conexão que é divina, isso faz muito bem para a alma. Seja a alma uma dimensão extrafísica, alguma coisa que a ciência não viu, não conseguiu medir ainda, seja a alma uma atividade elétrica no nosso próprio corpo, uma maneira de trazer toda essa conexão dentro do próprio corpo. Perfeito. Professor, eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças de hoje. Eu trabalhei muito tempo na educação básica e há 10, 8 anos atrás já tinha crianças que não sabiam correr, porque ficavam dentro de um apartamento só na frente da televisão. E hoje as crianças elas são expostas às telas azuis desde a mais tenra idade. Antes de falar e andar, aprende a manusear um celular ou um tablet. Isso afeta o desenvolvimento infantil, tanto físico quanto intelectual? Afeta muito. A gente está fazendo uma opção, na minha opinião, irresponsável, de nos ciborguizarmos.
Então, as pessoas estão cada vez mais dependentes dessas máquinas, as relações entre as pessoas são mediadas pelas máquinas, as pessoas não fazem mais cálculos simples, as pessoas não querem mais escrever um texto, elas pedem para o robô escrever para elas. Então, a gente está abrindo mão da nossa cultura, a gente está abrindo mão do tempo de leitura, do tempo de brincadeira, da bicicleta, de subir em árvore, de cair da árvore, de ralar o joelho. As pessoas estão entrando numa bolha da Matrix, já foi prevista pela ficção científica, e isso está acontecendo rápido. E o pessoal novinho, eu tenho 2 filhos, um de 12 e um de 5, eles não percebem o risco. Eles, na verdade, eles acham que os mais velhos somos uns chatos e que a gente está só incomodando, que eles querem gastar todo o tempo deles, se puderem, todo o tempo da vigília, todo o tempo desperto nessas telas, inclusive dormindo menos para poder estar nas telas. Então é uma crise. Existe um livro muito interessante que foi lançado no ano passado, chamado A Fábrica de Cretinos, de um neurocientista francês chamado Michel Demourget. E ele demonstra nesse livro que as telas provocam uma série de prejuízos, tanto no que diz respeito à motricidade, à coordenação motora, quanto no que diz respeito ao desempenho acadêmico. A capacidade de aprender na escola ou fora da escola vai diminuindo por causa de um sequestro da atenção das crianças, dos jovens. Uma pessoa que só assiste vídeo de poucos segundos, no máximo de 2 minutos, ela não consegue nem formular pensamentos mais complexos, porque está tudo fragmentado, picotado. E a gente tem que agir, eu diria, de 2 maneiras. Uma é reduzindo o tempo que as nossas crianças e nós mesmos passamos com as telas. Não se trata de demonizar as telas, elas são maravilhosas, mas a gente tem que dosar. Tudo em excesso é veneno, tudo. Qualquer coisa, até água. Se a pessoa beber água demais, ela morre, porque a água extravasa para o espaço entre as células e a pessoa morre. Então, a gente não pode deixar o excesso de telas destruir a nossa civilização. As recomendações internacionais são 0 tela para criança pequena, meia hora para uma criança que já sabe escrever e ler, e 2 horas para adolescente. Aí as pessoas em casa vão rir e falar, nossa, meu filho faz 8, 9, 10 horas. Cuidado. Os mecanismos que são ligados no cérebro do seu filho, quando ele está dependente de tela, são muito semelhantes aos mecanismos. São semelhantes, são idênticos. São mediados pelo mesmo neurotransmissor, a dopamina, que os mecanismos ativados quando a pessoa está dependente de álcool, dependente de cocaína, dependente de jogo, dependente de qualquer coisa. O nosso sistema de recompensa e punição cerebral não faz distinção entre o que é esse objeto ou essa coisa desejada. Faz um teste com seu filho. Deixa ele assistir toda a tela que ele queira, horas e horas e horas, sem parar. E aí depois você fala assim, acho que já foi demais, me dá aqui, vamos fazer outra coisa. A chance de ele ou ela aceitar é baixíssima. Provavelmente vai explodir, vai dizer, não, eu quero, que é exatamente o comportamento de uma pessoa que está dependente, por exemplo, de álcool, e você tira a garrafa de álcool dela depois dela já beber uma inteira. Ela não vai aceitar. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, mas não é só a quantidade, tem também a qualidade. Ou seja, uma pessoa passa 2 horas, vamos supor, um jovem de 14 anos viu 2 horas de tela, isso, pelos padrões internacionais, seria o máximo saudável, considerado saudável. Mas as 2 horas de tela foram de conteúdos de formação cultural, intelectual, afetiva, coisas interessantes que envolvem arte, que envolvem ideias, que envolvem ciência, filosofia, que envolvem o esporte saudável, ou foram chacotas, preconceitos, piadas racistas, piadas machistas, piadas homofóbicas. O que a gente está alimentando para as nossas crianças? E isso é mais preocupante ainda, Cida, se a gente pensar que nesse momento em que os humanos estamos abdicando dos nossos superpoderes mentais, culturais, né? Pela primeira vez na história do índice de QI, ele caiu. Desde que ele foi criado, a cada geração o QI subia. E, de repente, o QI começou a cair. Isso está sendo atribuído nesse livro que eu citei, do Michel Demourget, A Fábrica de Cretinos, ao excesso de telas. E nesse mesmo momento em que a gente se desequipa cognitivamente, porque transfere as responsabilidades para as máquinas estão ficando muito inteligentes. Olha o perigo. Olha o que a gente está construindo. Humanos dependentes de máquinas que são muito mais inteligentes do que eles. De muita ficção científica para perceber que vai dar ruim. Precisamos agir. E eu fico, como eu trabalhei a maior parte da minha vida, 22 anos com criança, e alfabetização trabalhei muito tempo, a capacidade imagética das crianças, a criatividade, porque a criança, ela é criativa por natureza, ela já nasce criativa.
E o que eu tô vendo que isso parece que está se perdendo. Até porque, assim, ó, se não fosse isso, a capacidade de criar, de imaginar, de produzir, uma criança mesmo antes de saber escrever, ler e escrever, ela já cria histórias, né? E chega no Enem, um adolescente quase morre para escrever algumas linhas numa redação, não consegue imaginar. Então, eu me preocupo muito com isso, essa questão imagética do sonho, da fantasia, do criar, que é tão importante para a criança se tornar um adulto também que produz, que cria, que imagina, que realiza. Muito importante isso que você está falando, Cida. O nosso cérebro é uma máquina de imaginar. E a imaginação é um tipo de sonho. E foi essa capacidade que nos tirou das cavernas e nos trouxe até aqui. Você ser capaz de imaginar alguma coisa que não existe, contar para as outras pessoas, construir aquilo no mundo real. Isso é a mola propulsora da cultura. Então foram os sonhos e a imaginação, o devaneio, que nos trouxeram até aqui. Nós criamos uma situação para as nossas crianças em que elas não têm nenhum espaço na vigília para imaginar, porque as imagens estão todas prontas para elas, em quantidade enorme, em velocidade acelerada, elas são freneticamente estimuladas com audiovisual, sobretudo, e isso impede que elas tenham o tempo, o silêncio mental, o tédio de imaginar qualquer coisa. Então, você vai contar uma história para o seu filho, se você mostrar um monte de imagens para o seu filho, ele tem que fazer muito menos trabalho do que se você contar essa história com palavras e mostrar uma única imagem. Por causa dessa única imagem é uma sementinha para a imaginação do seu filho e da sua filha desatar e produzir. E essa produção, além dela ser extremamente fértil para a sociedade, ela é extremamente terapêutica para a pessoa. Quando a gente está em processo de criação, quando você está criando, pode ser criar qualquer coisa, criar um móvel novo na sua casa, criar um cantinho novo na sua casa, criar uma comida especial, qualquer criatividade, toda criatividade é saudável e terapêutica, desde que ela não provoque o mal dos outros, né? Então, essa criatividade, que é a criatividade de você preencher com imagens internas um pouquinho de imagem externa, ela, com essa overdose de telas, ela não pode existir. A gente só tem como desenvolver a imaginação quando a gente não está sendo bombardeado por imagens. E esse bombardeio de imagens... É incrível hoje, você vai no restaurante domingo, está todo mundo na tela. Você passa na frente do posto policial e o policial está na tela. As pessoas estão dirigindo, estão na tela. Que loucura é essa? O que foi que aconteceu com a gente? Quando foi que a gente fez uma reflexão sobre é isso que queremos para a nossa sociedade? Cadê o tempo que a gente passava junto, cantando, conversando, jogando, brincando? Esse tempo está desaparecendo. E nós ainda lembramos e sabemos disso, mas os nossos filhos, netos, netas, muitas vezes não sabem mais disso. E aí? A gente perder esse fio de conexão com o passado, a gente vai se robotizar e nós vamos acabar sendo comandados por robôs que são muito mais competentes do que nós em quase tudo. Tem uma coisa que a gente é muito melhor do que os robôs, que é amar. E se a gente não aprender a amar entre nós mesmos, como é que a gente vai ensinar isso para os robôs enquanto há tempo de ensinar alguma coisa para eles? O senhor falando nessa questão de amar, daí eu lembrei no biólogo cultural que eu estudo, que é o Humberto Maturana, e eu tô com o técnico de áudio aqui rindo de mim, porque ele, todas as vezes aonde eu posso, eu falo no Maturana. Ele fala nessa questão, né, que o amar é biológico, né, faz parte, já nascemos apetrechados para amar. Mas ele também fala na questão da competição, que a competição ela nunca é sadia porque sempre pressupõe a anulação do outro. Como o senhor vê essa questão da competição? Porque nós, segundo Maturana, nós somos seres colaboradores e só através da colaboração que a nossa espécie se manteve até hoje. Como o senhor vê essa questão da competição, que ela já é assim, a gente percebe ela desde criança, às vezes as mães assim, o meu filho caminhou antes do que o teu, o filho tem que ser o melhor na escola desde da pré-escola.
A competição, esses dias alguém disse assim, não, até quem mora embaixo da ponte compete. Ela é cultural e ela já está intrincada tão fortemente na nossa cultura que parece que não existe uma sociedade sem a competição. Como o senhor percebe isso? Eu acho o seguinte, eu sou um biólogo, então a gente olha para a natureza, a gente olha para o mundo animal, por exemplo, ou para o mundo das plantas, a gente vai perceber que em todos os casos existe competição e cooperação. Competição e cooperação são as duas faces da vida na natureza, da vida livre na natureza, né? E com os seres humanos não é diferente. Se você não tiver cooperação no âmbito familiar, no âmbito da tua comunidade, seja ela qual seja, você não sobrevive. Os seres humanos não são equipados para viverem sozinhos de fato, de verdade. É muito difícil. Antes de sermos humanos, somos primatas, somos mamíferos, somos seres sociais. Quando o planeta era ocupado por nossos ancestrais paleolíticos, há 300 mil anos atrás, havia muito poucos seres humanos e eles eram bandos isolados que tinham muita cooperação dentro do bando e muita competição entre bandos. À medida que esses bandos foram crescendo, se tornando clãs, se tornando tribos, se tornando nações, se tornando cidades-estados, se tornando impérios, se tornando nações contemporâneas, o que se considera o grupo de dentro, aquele com o qual a gente coopera, foi crescendo. Hoje você pode se identificar com uma pessoa que torce para o mesmo time que você, que mora do outro lado do planeta. Então a nossa capacidade de cooperar, de ser solidário, de ter empatia, ela é poderosa e ela liga pessoas em todo o mundo hoje. A internet permite isso. Por outro lado, a gente não conseguiu se livrar da nossa tendência à competição. Então hoje o planeta tem recursos para alimentar todo mundo, mas tem 800 milhões de pessoas passando fome, enquanto tem menos de 3 mil pessoas que são bilionárias e não sabem o que fazer com o próprio dinheiro. E quando você tem muito dinheiro, o dinheiro vira dinheiro. Então a pessoa ela passa o tempo todo olhando aqueles números crescerem. Não é mais nem ouro, nem papel, são só padrões eletromagnéticos. Mas ela fica viciada naquilo, recebendo dopamina, né? Aquilo que a gente falou antes, sistema de recompensa e punição. Tanto é que você nunca vai ver uma pessoa que fala assim, eu já ganhei dinheiro suficiente, tá bom. Não, ela fica, quanto mais tem, mais quer. É insaciável e é um sofrimento. É interessante pensar isso, porque a gente fala da questão dos mais ricos e dos mais pobres materialmente, mas não necessariamente os mais ricos estão bem ou felizes, eles também sofrem. E sofrem por razões que são humanas, porque todo mundo envelhece, todo mundo morre, todo mundo tem doença, estão tomando tarja preta, tomando antidepressivo, tem suicídio, tudo isso acontece entre os ricos. Mas também sofrem porque competem, porque se sentem inferiorizados. O cara tem 1 bilhão, mas ele queria ter 2, porque o vizinho tem 1,5. Então é uma neurose muito grande, a gente está maluco. A gente tem que entender que o planeta não aguenta essa pegada, não aguenta esse nível de acúmulo de poluição, de destruição. A crise socioambiental é grande demais. Então a gente precisa fazer algo para mudar o rumo da coisa. A boa notícia é que com todo o saber acumulado dos últimos 300 mil anos, na ciência, né, a ciência acadêmica universitária, mas também todas as ciências indígenas, de povos originários, de tradições populares, de mestres e mestres de saber popular, se somar toda essa sabedoria e conhecimento, tecnologia, com o capital que está acumulado, a gente conserta o planeta rapidinho. Nós somos muito bons em construir coisas lindas, mas a gente também é muito capaz de destruí-las. E esse é um momento perigoso que a gente vai ter que fazer uma escolha. Nós queremos cooperar ou competir. Na natureza, essas duas forças estão em equilíbrio, mas os seres humanos desequilibraram pela cooperação, porque cooperando podemos fazer coisas incríveis, nós desequilibramos essa balança e agora a gente tem que parar de competir, porque essa competição vai levar todo mundo para o buraco, inclusive os bilionários. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o professor Siddhartha Ribeiro.
com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa TMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do professor Siddhartha Ribeiro. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor, no seu livro Um Sonho Manifesto, de 2019, não, 2022, né? 2019 é o Oráculo da Noite. Isso. Até quem está nos ouvindo e que ainda não leu o livro do professor Siddhartha, que é o Sonho Manifesto, olha, vale muito a pena. Logo que o senhor lançou, eu adquiri o livro e realmente, professor, o meu já está todo sublinhado, porque eu adoro, eu não sou muito assim, querida com os livros, porque eu preciso estar sublinhando, grifando, e cada vez que eu leio, eu me chama atenção em algo, realmente vale a pena. Olha só a dica para quem está em casa, adquira o livro do professor Siddhartha, porque vale muito a pena. O senhor coloca nesse livro que abre aspas, nessa Babel pós-moderna, em meio às luzes cada vez mais brilhantes do novo milênio, e apesar de todo o impressionante avanço da ciência e da multiplicação dos mais diversos tipos de templos e igrejas que prometem felicidade, paz e harmonia, nós imersos a 1,4 bilhão de carros e em bilhões de smartphones, sofremos dores terríveis no corpo e na mente. Fecha as aspas. Continuando o que o senhor estava falando, como ser feliz nesse mundo de luzes brilhantes e superficiais? É muito difícil, né, Cida? É muito complicado. As pessoas foram convencidas de que para viverem precisam trabalhar até se matar. E que a vida não deve ser fruída, não deve ser gozada, não deve ser um deleite, porque de alguma maneira temos algum tipo de culpa original. Então as pessoas passam muitas vezes uma vida inteira acumulando bens e não usufruindo desses bens. A ideia de que o trabalho exaustivo, que toma todo o seu tempo, que tira o seu tempo de cuidar do próprio corpo, de cuidar da própria mente, de cuidar da família, de cuidar do seu jardim, esse tempo que é subtraído para o mundo do trabalho, ele serve para enriquecer muito poucas pessoas. Mesmo essas pessoas também estão, frequentemente, no Rio Grande do Sul, isso é muito evidente, elas estão acumulando, eles não estão se divertindo e gastando dinheiro, elas estão guardando. E a gente sabe que desse mundo nada se leva. Agora, o mais grave é que os empregos vão começar a desaparecer de forma rápida. Porque agora os robôs chegaram. Há 30 anos eles tomaram o emprego dos agricultores. Há 20 anos tomaram o emprego dos metalúrgicos. Agora já estão tomando emprego de roteirista de cinema, de médico, de advogada, de psicóloga. Isso tudo está acontecendo na nossa cara. As máquinas chegaram. Então, ou a gente vai caminhar para ter uma renda básica universal, que garante que todo mundo tem dignidade e pode consumir para manter a economia funcionando, e aí se dedicar a alguma coisa que dê prazer e que faça sentido, ou a gente vai ver nos próximos 10, 20 anos o número de desempregados aumentar enormemente. Vou pegar um exemplo claro, radiologista, uma especialidade médica extremamente valorizada. Os algoritmos de análise de imagens que hoje empresas como a Google, Microsoft e outras estão fazendo, que foram treinados pelos melhores radiologistas do mundo, hoje prescindem de quaisquer seres humanos. Então, o emprego que hoje é muito valorizado, advogado, fazer petição, por exemplo. Fazer petição para inteligência artificial é brincadeira de criança. Em 1 segundo sai uma petição excelente. Vai lá, experimenta aí, você vai ver como já tem ferramentas
de graça para serem usadas que substituem um trabalho que é valorizado do ser humano. Os roteiristas de cinema de Hollywood entraram em greve porque não aceitam que os estúdios de cinema usem inteligência artificial para fazer roteiro. Por que não aceitam? Porque eles sabem que assim que eles aceitarem, eles perderam seus empregos. A inteligência artificial, quando ela é construída por uma corporação, ela trabalha de graça para essa corporação. Então, os seres humanos têm que abrir o olho e perceber que a gente precisa garantir a dignidade da vida humana. Não é só mais o miserável que está embaixo da ponte que vai se ferrar nesse sistema. É a classe média que vai se dar mal. Temos que abrir o olho. Quem tem falado muito sobre isso há muito tempo é o Eduardo Suplicy. Uma bússola moral desse país, e que está dizendo há décadas, falando, olha, o Estado tem que garantir um mínimo para todo mundo. Por que tem que garantir um mínimo para todo mundo? Em primeiro lugar, porque temos que ter amor ao próximo. Em segundo lugar, porque isso é bom para a economia, porque quando todo mundo tem um mínimo, o dinheiro circula e passa pela mão de todo mundo e a economia vai para frente. Quando isso acontecer, e já começou a acontecer no passado, quando a gente teve a implementação do Bolsa Família, que agora está voltando com renovada, a economia andou para frente, porque o pobre, tudo que ele compra é dinheiro que vai para a mão do rico. É o leite, é o pão, é a farinha, é o frango. Então, ele não guarda dinheiro no colchão, ele não investe em debentures, ele simplesmente sobrevive. E essa sobrevivência alimenta a classe média e alimenta também os materialmente mais ricos. Agora, a noção de que essa noção rabugenta que os mais ricos têm, de que os pobres são pobres porque de alguma maneira não têm mérito, além dela ser preconceituosa, ignorante da história das pessoas, ignorante inclusive da história da imigração brasileira. O Rio Grande do Sul é um estado que foi formado por imigrantes italianos e alemães que tiveram muitos benefícios. Mas e os imigrantes africanos que vieram forçados? Que benefícios tiveram? Os indígenas que moravam aqui antes de tudo. Então, se a gente não olhar para isso com olhos realistas e perceber que o capitalismo do século XX já acabou e o capitalismo do século XXI é a base de máquinas, se a gente não colocar o ser humano nessa equação, até as pessoas que hoje em dia se acham muito privilegiadas podem perceber que caíram do cavalo quando seus empregos desaparecerem. Perfeito. Professor, no seu livro Oráculo da Noite, de 2019, o senhor faz um convite para que as pessoas prestem mais atenção nas mensagens do inconsciente. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre isso e também a questão da insônia, que eu acredito assim que muitas pessoas dormindo mal, dormindo pouco, o que isso afeta o desenvolvimento da pessoa? Bom, a falta de sono é uma tragédia. Ela é muito ruim para o desenvolvimento de uma criança, ela é muito ruim para o desenvolvimento de um jovem e ela é muito ruim para a saúde de um adulto. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a dormir menos, isso é um fato. Mas esse menos, ele pode ser com qualidade ou sem qualidade. Um sono todo fragmentado, interrompido, ele provoca vários problemas fisiológicos, metabólicos, hormonais. Quando você tem uma noite mal dormida, no dia seguinte você vai se encontrar de mau humor, com dificuldade de aprendizado, com dificuldade de se lembrar daquilo que já aprendeu antes. Isso vai gerando também um afastamento entre as pessoas, socialmente já foi medido isso. E com o tempo isso pode cursar com ansiedade, com falta de motivação, com depressão, pode cursar com diabetes, com doença cardiovascular, e lá na frente está bem demonstrado que a falta de sono de qualidade leva ao mal de Alzheimer. Então, dormir mal é um péssimo negócio. Você vai gastar muito dinheiro com um médico e vai sofrer muito na sua vida se você aceitar que o seu sono é ruim. Como é que a gente constrói um sono bom? Primeira coisa, tem que ter a hora de dormir, tem que valorizar a hora de dormir. Não pode ficar, vou dormir a hora que eu tiver sono. Não, você decide que você quer dormir tal hora para você poder acordar na outra hora e ter dormido o suficiente. Para uma pessoa pode ser 8 horas, para outra pode ser 7, para outra pode ser 6. Mas se você precisa de 6 e teve 5, tem algo errado. Você tem que construir um momento para dormir, você desliga todos os aparelhos, um lugar confortável, você valorizar o seu sono e o seu sonho. Agora, o que vai atrapalhar o seu sono e o seu sonho? Se você comer demais à noite, atrapalha. Se você fizer exercício demais à noite, atrapalha. Se você beber álcool à noite, atrapalha. Se você usar pílulas para dormir que induzem sono, mas isso também atrapalha um sono de qualidade, restaurador. Então a gente tem que trabalhar na busca de uma regulação do próprio corpo para alcançar um sono de qualidade. E se você consegue esse sono, pessoas que têm apneia, que roncam, precisam daquele
daquele dispositivo para trazer oxigênio, uma máscara de oxigênio, o CPAP. Isso melhora muito a qualidade de sono da pessoa. Agora, querer fazer tudo errado, né? Não dorme mal, não faz exercício, come muito mal e querer ter saúde à base de remédios, isso vai acabar com o teu fígado, com os teus rins, com o teu estômago e não vai te trazer saúde. Professor, e os sonhos? A questão de que os sonhos, eles representam questões passadas, questões que precisam ser elaboradas. Isso é real? Eles são importantes? O que é o sonho? Do ponto de vista da biologia, o sonho é uma reativação de memórias que tanto representam coisas do passado misturadas, recombinadas, como podem representar possíveis eventos futuros. É o que eu chamo de uma simulação probabilística. Com base no que aconteceu ontem, como é que deve ser o amanhã? Isso é muito evidente quando a gente está em situações de risco, de perigo, situações de vida ou morte, que são as situações que criaram as pressões de seleção ao longo da evolução para que o sonho tivesse esse papel nos mamíferos. Então, quando você está numa situação realmente difícil na sua vida, ou que envolve coisas extremamente desejadas, assim, ao contrário disso, uma coisa assim, um emprego novo que eu quero muito, aí os seus sonhos se mobilizam com clareza. Mas quando sua vida está mais ou menos com pequenos problemas, nada de muito relevante acontecendo, os sonhos tendem a ficar meio confusos, pedacinhos de memórias, um pouquinho de um assunto, um pouquinho do outro, mas nada tem muito sentido como um todo. Agora, o sonho, ele é, antes de tudo, um construto, uma produção mental, ou para quem acredita, uma produção espiritual. E isso significa que a gente tem que ter uma atitude correta em relação a ele. Essa atitude passa pelo respeito, passa pela intenção. É importante entrar no seu sonho com intenção. Falar, eu quero me encontrar com minha mãe que já faleceu e conversar com ela sobre um assunto. Isso é totalmente possível, mas você tem que querer para começar. E é necessário também compreender que o sonho, todos os mamíferos sonham, ou pelo menos todos os mamíferos terrestres. O que nos difere desses outros animais? É que a gente pode compartilhar o sonho, a gente pode contar uns para os outros o que foi que a gente sonhou. Pode até ser que os gatos e os cachorros façam isso e a gente não saiba, a gente tem que sempre manter a mente aberta. Mas, em princípio, eles não sabem fazer isso e a gente sabe. Quando você conta o seu sonho para alguém e essa pessoa escuta com interesse, isso já te ajuda bastante, porque só de contar você começa a interpretar aquilo melhor. E quando a gente vai tentando interpretar o sonho, os sentidos, porque não precisa ter só um sentido, vão se iluminando. Isso é como um farol para você navegar a vida. Os sonhos, geralmente, eles nos avisam quando tem problemas grandes acontecendo. Só que muitas vezes a gente não dá a menor bola. Tem uma frase que eu acho muito linda, que Freud citou, mas que vem do Talmud, que é que um sonho não interpretado é uma carta para você mesma que não foi aberta. Nossa, que interessante. Professor, e os adolescentes e crianças estudando desde as 7h30 da manhã, que é uma realidade do nosso país, isso é positivo? Eu, quando trabalhava com adolescente, eu via que eles estavam ali, mas eles iam acordar lá quase ao meio-dia. Não, é um grande equívoco, né? É um outro exemplo de como que o mundo do capitalismo ele acaba causando prejuízos à vida das pessoas. Por que a aula começa às 7h15, 7h30? Porque os pais têm que ir para a escola e a casa tem que estar vazia e tem que tirar essas crianças de casa. Para crianças pequenas, isso não é um problema. Mas quando chega na adolescência, isso é um grande problema. Por quê? Porque existe um atraso de fase na adolescência. Então, as crianças, naturalmente, quando passam, digamos, dos 8 para os 12, dos 8 para os 15, elas vão... o horário de sono, de início do sono, ele vai ser atrasado, ela vai dormir mais tarde, mas ela também vai querer acordar mais tarde. Vários estudos já mostraram, em vários países do mundo, que se você joga esse início da aula de 7h15, 7h30 para 8, 8h30, 9, há muitos benefícios. Muitos benefícios. Porque o que interessa na escola não é o ato de ir à escola, mas é o aprendizado, é aprender. Né? Então, se o jovem chega à escola um pouco mais tarde e aprende mais, que mal há nisso? Uhum. Professor, dá tempo para a última pergunta?
Sim. Em seu livro, esse O Sonho Manifesto, o senhor traz 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico. Então, um otimista pode ser apocalíptico? Eu acho que a gente tem que ser apocalíptico, porque se eu for apenas otimista, eu não reajo diante da urgência. Nós temos uma crise social e uma crise ambiental que necessita de atenção urgente. O apocalíptico é o lado que diz, olha, se não fizermos nada, isso caminha para o fim da espécie. Não do planeta, mas da espécie. O otimismo também é necessário, porque se eu for apenas apocalíptico, eu me desespero. A situação é ruim. O Brasil vai passar por uma desertificação. Brasil não, o planeta. Em vários lugares do planeta a gente vai ter uma desertificação pelo aumento de temperaturas. Nos próximos 10 anos, as chuvas que chegam em abundância no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo, elas vêm da Amazônia. A Amazônia queimando, a gente não vai ter chuva, então isso vai ter um impacto em toda a economia brasileira e na vida das pessoas. A gente precisa olhar para isso com bastante realismo científico, não realismo mágico, realismo científico. Então, precisamos... Ainda dá tempo da gente se proteger, mas a gente vai ter que ser inteligente. E vamos ter que ter sabedoria. Essa mistura de inteligência e sabedoria, na minha opinião, é o otimismo apocalíptico. Perfeito. Professor, então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo, que está ouvindo em casa. Eu estou muito animado. Eu acho que esse ano é um ano de a gente colocar as coisas nos eixos. A carreira mais valorizada num país tem que ser a de professora e professor do magistério. Se a gente for capaz de criar educação de boa qualidade para todo mundo, e eu acho que isso só pode ser alcançado com educação integral e com salários dignos e com valorização das professoras, se a gente for capaz de fazer isso, o Brasil vai ser um dos melhores lugares do mundo para se viver daqui a algumas décadas. Hoje em dia, ele ainda é um lugar muito ruim de se viver para a grande maioria da população, que vive muito mal, que acorda muito cedo, que dorme muito tarde, que trabalha muito e ganha muito pouco. Isso pode mudar, mas isso não vai mudar simplesmente a gente insistindo no que já deu errado no passado. A gente tem que fazer aquilo que deu certo em todos os lugares do planeta, investir em educação. A Coreia do Sul fez isso. A Coreia do Sul era um país há 40 anos bagunçado, politicamente bagunçado, economia bagunçada também, caótica, muito nível de conflito político, muito aquém do Brasil, em vários sentidos, inclusive em ciência e tecnologia. Hoje é uma grande potência econômica, científica e cultural. Basta ver que o K-pop tomou o planeta e as séries coreanas também. O Brasil pode fazer muito mais, o Brasil é muito maior do que a Coreia do Sul. Mas para isso a gente tem que ter a clareza. E isso pode unir, olha o que eu vou falar, isso deveria unir o centro, a direita e a esquerda. Isso deveria unir bolsonaristas e lulistas, que é o quê? Valorizar a educação. Se nós concordarmos quanto a esse ponto, esse país vai para frente. Perfeito. Nossa, professor, como eu gostaria de mais algumas horas conversando e aprendendo com o senhor. Te agradeço imensamente pelo carinho, pela disponibilidade de estar aqui no TEMOV. Muito obrigada. É um prazer. Obrigado. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOV, aqui na Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana,
falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que teu dia seja muito leve e feliz. Até semana que vem!